Graça e paz, amados, graça e paz a todos que estão me ouvindo. Eu gostaria de conversar hoje sobre o livro de Mateus, no capítulo 27, versículo 46, onde Jesus fala: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Eu meditei bastante sobre essas últimas palavras de Jesus que antecederam o seu último suspiro. E quando ele entregou o seu espírito, e fiquei pensando, né, o que isso poderia me trazer para os dias de hoje, que pudesse fazer diferença na minha vida e que eu pudesse transbordar para fazer diferença na sua também. Vem comigo. Então vamos lá. Deus meu, por que me desamparaste? Eu não quero entrar na questão teológica, que uns falam que Jesus sentiu realmente a separação de Deus, porque é muito complicado, tanto para eu entender quanto para eu te explicar, porque se Jesus era Deus, né, ele não podia ter se sentido abandonado por Deus, né? Talvez como ele estava prestes a ir ao inferno, então o inferno é a ausência de Deus, e ali ele sentiu, né, verdadeiramente o que ele estava prestes a encontrar. Mas se Jesus era Deus, né, então ele, Deus, foi ao inferno. Então, assim, é uma loucura, né? É uma loucura e não é o que me acrescentou nada e nem que vai acrescentar para você. Mas o fato de Jesus ter gritado, bradado, Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E por duas vezes, né, e entregou o seu espírito. Isso me faz entender que, como tudo que Jesus fez foi como exemplo para nós, seus seguidores, me faz entender que isso é mais um exemplo que ele deixou para nós. Jesus, até no seu último suspiro, ele estava nos deixando um exemplo de comportamento, um exemplo de fé, um exemplo de vida. No último instante, já fazia 3 horas que o céu estava escurecido, né? E aquele rolo e todo aquele flagelo. E ele ainda, antes de entregar o seu espírito, já sabendo que era o momento, ele nos ensinou clamar a Deus, para quem é de Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Aí ali eu fui pesquisar sobre esse assunto e algumas pesquisas me levaram ao Salmo 22, onde o salmista, né, provavelmente Davi, há 1000 anos antes disso acontecer, iniciou esse salmo messiânico, Deus meu, por que me desamparaste? E ali ele descreve o flagelo, ele descreve a morte de Jesus, ele descreve as mãos e pés sendo perfurados, ele descreve as vestes sendo rasgadas, sendo lançado sorte. Cara, 1000 anos antes, né? Então, para o judeu que estava ali aos pés da cruz, aquilo ali era Jesus ainda falando: é verdade, eu sou o Messias, já foi profetizado, você conhece os salmos de cor desde o seu berço, você conhece, lembra do Salmo 22, ali já estava profetizado que isso ia acontecer. E eu tô aqui, e o final do Salmo 22, ele diz da vitória daquele que clama ao Pai, daquele que confia no Pai, que desde o ventre da mãe, desde os seios da sua mãe, Deus já cuidava. Então é um hino, é um salmo de vitória, de um perdido, um desamparado, um que está sofrendo, passando humilhação, passando vergonha,
né? Como descreveu ali na cruz, Jesus, os guardas, os judeus falavam: você não é o rei dos judeus, você não é o filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Você não tem poder, não era você que ia derrubar o templo e levantar em 3 dias e não está aí sendo crucificado? Colocaram lá a placa: Jesus, o rei dos judeus, na maior da tiração, né, de onda com a cara ali de Jesus. E ainda assim, ele falou com os judeus, lembra do Salmo 22, já estava profetizado há mais de 1000 anos. E o salmista ali já deixou registrado tudo isso e no final disse que era para confiar. Que ali no final é um salmo de triunfo. E aí, se você continuar lendo ali Mateus, você vai ver que quando Jesus brada isso e dá o seu último suspiro, que há o trovão, né, que a terra estremece, acontecem várias coisas, mortos são ressuscitados, o véu do templo é rasgado, mas o centurião e os guardas que estavam ali guardando o corpo de Jesus, eles olharam e falaram: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Por que eles falaram verdadeiramente esse é o Filho de Deus? Porque eles ouviram da boca de Jesus. Eles ouviram da boca de Jesus esse exemplo de clamar ao Pai e de trazer à memória deles aquilo que traz esperança, que é o Salmo 22, que é essa loucura de há 1000 anos já ter sido profetizado. Porque eles não viram os mortos sendo ressuscitados, porque falam que os mortos voltaram para Jerusalém depois da ressurreição de Jesus. Eles não viram o véu sendo rasgado no templo, porque eles não estavam no templo, eles estavam lá no morro, no monte das caveiras, onde Jesus foi crucificado. Eles viram o céu escurecido há 3 horas, eles viram um tremor, mas eles viram o cego andando, eles viram o leproso sendo curado, e nada disso fez com que eles entendessem que Jesus era o Messias. Mas quando Jesus falou da boca dele a lembrança, aquilo que traz esperança para o judeu, que é a palavra de Deus, que já havia sido profetizado, ele falou verdadeiramente. Ele e os guardas confessaram que Jesus é o Messias. Quem sabe, talvez, alguém ouvindo esse vídeo se sinta humilhado, rechaçado, pisoteado, talvez desesperançoso, né? Talvez com uma doença e alguém falando: cadê o seu Deus? Talvez com desemprego e alguém falando: cadê o seu Deus? Né? Cadê o seu Deus? Quem sabe nesse momento, se você parar e ouvir a voz do seu Jesus te ensinando a clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Te ensinando a dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, ouvindo do teu próprio Salvador, você vai se encher de ânimo também e o Espírito Santo vai te trazer um renovo, porque vai te trazer ao coração aquilo que dá esperança, porque você vai lá pegar a sua Bíblia e vai ler o Salmo 22 e você vai ver que é um salmo que termina triunfante. Fique com essa mensagem e confie que Deus nunca desamparou um coração quebrantado. Em nome de Jesus.